A manhã seguinte chegou com uma luz cinzenta e pesada, como se o sol tivesse decidido não atravessar completamente as nuvens. André não dormiu. Ficou sentado na cadeira do quarto até ouvir os primeiros sons do vilarejo despertando. Lavou o rosto, tentando afastar o gosto metálico que ainda sentia na boca, e desceu para a rua. O ar estava frio e úmido, carregando mesmo o cheiro de água parada da noite anterior. Ao atravessar a praça, ele o viu, um velho magro, de pele enrugada como casca de árvore, sentado num banco de madeira próximo ao relógio parado. Usava um chapéu gasto e um sobretudo que parecia pesado demais para aquele clima. As mãos, ossudas e imóveis, descansavam sobre uma bengala. O mais estranho não era sua presença, mas o fato de que André tinha certeza de tê-lo visto exatamente na mesma posição de passagem no dia em que chegou. André se aproximou devagar. O velho não moveu a cabeça, mas parecia saber que estava sendo observado. Bom dia, disse André, hesitante. Posso me sentar? O homem não respondeu. Apenas bateu levemente a ponta da bengala no chão. Um som seco que ecoou pela praça vazia. Você é visitante, disse o velho, finalmente, com voz grave e arrastada. Sim, cheguei ontem. O homem franziu a testa. Ontem? Não, você já está aqui há mais tempo. A frase fez André estremecer. Como assim? A primeira noite já passou. O velho ergueu os olhos, revelando olhos de um cinza opaco, como se a cor tivesse sido drenada. Se quiser viver, vá embora antes da terceira. O que acontece na terceira? André perguntou. O velho respirou fundo, mas não respondeu. Apenas voltou a encarar o nada à frente, como se a conversa tivesse acabado. André tentou insistir, fazendo perguntas sobre o vilarejo, sobre o relógio, sobre as marcas nas portas das casas. O velho ficava em silêncio por longos segundos, como se estivesse escolhendo palavras com muito cuidado. Tudo começou quando matamos o nome, disse ele, por fim. Achamos que estávamos nos livrando de algo ruim, mas o nome não morreu. André se inclinou para ouvir melhor. E o que era esse nome? O velho apertou a bengala com força. Cada vez que alguém o diz, algo vem e leva. Sempre leva. Um arrepio percorreu a espinha de André. Então é por isso que ninguém me responde quando pergunto o nome daqui? O velho apenas assentiu. Antes que André pudesse continuar, o sino da igreja tocou uma única vez. Mas o som pareceu vibrar no ar por muito mais tempo que o normal. O velho se encolheu, como se tivesse levado um golpe invisível. Um filete de sangue escorreu discretamente de seu ouvido esquerdo. Preciso ir, murmurou ele, e lentamente se levantou. André olhou para o outro lado da praça por um segundo, distraído por um vulto na janela de uma casa. Quando voltou a olhar para o banco, o velho não estava mais lá. Nenhum som de passos, nenhuma direção aparente para onde ele pudesse ter ido. A ausência repentina do velho deixou André inquieto. Ele caminhou até a lateral do banco e viu algo cravado na madeira.
símbolos idênticos aos que vira nas portas das casas, e na pedra deixada em seu quarto. Enquanto examinava, ouviu um estalo atrás de si. Virou-se rapidamente e avistou o adolescente do campo da igreja, parado à distância. O garoto gesticulou para que ele seguisse e entrou numa viela estreita. André foi atrás, mas a viela terminava em uma parede de tijolos coberta de musgo. Não havia saída. O garoto não estava mais lá. Do alto de uma das casas, um pingo de água gelada caiu sobre sua mão. Ele olhou para cima e viu que o telhado estava completamente seco. Um arrepio percorreu todo o seu corpo. Voltou-se para sair da viela, mas algo bloqueava a entrada. Uma sombra alta, imóvel, cuja forma lembrava a silhueta do velho, mas alongada, distorcida, com braços finos demais para serem humanos. O som do gotejar recomeçou, vindo não do teto, mas do próprio corpo daquela coisa. Sem mover a cabeça, a sombra inclinou-se levemente para o lado, como se estivesse observando André de um ângulo impossível. E então, uma voz seca e grave ecoou. Segunda noite começa agora.